Mateus capítulo 26, verso 31, a Bíblia diz assim: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Verso 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximando-se dele disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos, esse texto nos fala sobre Pedro. Eu queria falar um pouquinho sobre a pessoa de Pedro. A Bíblia nos fala algumas coisas acerca de Pedro muito interessante. Pedro conheceu a Jesus, está lá no capítulo João, versículo 1, capítulo 1, a partir do verso 35. Pedro era irmão de André, e André teve um encontro com João Batista. E ele aceitou Jesus, na nossa linguagem aqui. André aceitou Jesus, reconheceu a palavra de Deus revelada através de João Batista, e ele correu e foi falar para o seu irmão Pedro. E ele então levou Pedro ao encontro de Jesus, onde Jesus estava pregando numa cidade. E quando eles chegaram lá, eles chegaram de barco. Pedro era empreendedor, pescador, mais do que pescador, ele era empreendedor, tinha 2 barcos, a Bíblia fala. E quando eles chegaram ali, Jesus, vendo os barcos chegando, ele se aproximou. E de repente ele fez menção de pediu para subir no barco de Pedro, Pedro autorizou e ele subiu no barco de Pedro. E ali ele começou a falar, pregar o evangelho. E de repente ele falou com Pedro, se dirigiu a Pedro e falou para Pedro: Pedro, lança a tua rede, eu vi que você não pegou nada, passou a noite pescando, lança a tua rede. E Pedro falou assim: mas nós trabalhamos a noite inteira, lançamos a rede do lado A, do lado B, do lado direito, esquerdo, e não pegamos nada. E aí Jesus fala assim: não, vai lá no mais profundo, lá naquele ponto que eu estou te mostrando. Lá onde eu estou te falando para ir. Vai lá. Tenha fé, creia. Vai lá. E lança a rede. E Pedro então obedeceu. Na NAA, que é a Nova Almeida atualizada, a frase é a seguinte, no versículo: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E ele vai lá e sobre a palavra empenhada de Jesus, ele lança a sua rede. E quando ele lança a rede, vem tanto peixe que eles não conseguiriam pegar. E Pedro vendo aquilo, Pedro pula no mar e começa a ajudar a pegar ali os peixes, ali chama os outros para vir, começam a pegar os peixes. Ele vai até Jesus, e ele chega próximo de Jesus, e a Bíblia diz que ele se prostra diante dele. Ele reconhece o poder de Jesus, e ele diz assim: agora eu sei quem o Senhor é. O Senhor é o Messias, o poderoso. E naquele momento, Jesus lança uma palavra sobre ele. Fala assim: Pedro,
A partir de hoje, você não é mais... Na verdade, o nome dele era Simão. Não era Pedro ainda. Era Simão. Ele falou assim, olha, a partir de hoje o seu nome não vai ser mais Simão. Vai ser Pedro. E você vai passar agora, você vai ser promovido. Você vai passar de pescador de homens para pescador de almas, de pessoas, de vida. E aí ele declara outra coisa no final do versículo, lá em Lucas capítulo 5, a partir do 1 ao 11, ele diz assim, que a palavra entrou no coração de Pedro. E eles que estavam ali, Pedro abandonou tudo para seguir Jesus. Pode colocar. Lucas capítulo 1, verso 11. E ele abandonou tudo para seguir Jesus. E ali começa a caminhada de Pedro com Jesus. Mas Pedro não era uma pessoa muito fácil. Pedro tinha um temperamento muito forte. Então o anjo ao Senhor apareceu... Não, Lucas 5, 11. Desculpa, eu falei errado. E ali, então, eles abandonaram tudo e começaram a seguir Jesus. E Jesus estava com eles ali na caminhada. Pedro não era muito... Então, eles abandonaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eles abandonaram exatamente tudo. Pedro abriu mão do seu trabalho, abriu mão do seu porto seguro, abriu mão de absolutamente tudo para seguir Jesus. E eu quero começar essa mensagem dizendo para você o seguinte, a partir do momento que Jesus entrou na sua vida, a partir do momento que Jesus entrou no seu barco, é porque ele tem um propósito para você. A partir do momento que ele subiu, sabe, ali o degrau da sua casa, que ele entrou na sua vida, é porque ele tem um propósito para você. E como ele tem um propósito para você, creia que toda vez que você trabalhar em função, corresponder, a palavra que ele declarar sobre a tua vida vai acontecer. Pedro falou assim, sobre a tua palavra eu vou lançar. Olha, todos os meus esforços disseram que é negativo. Tudo que eu pude fazer, já fiz e não deu certo. Mas sobre a tua palavra, eu vou ser obediente, contrariado, decepcionado, fracassado. Mesmo assim eu vou obedecer e vou lançar a rede. Ele lançou a rede. Todas as vezes que você estiver desanimado, toda vez que você estiver cansado, decepcionado, frustrado, se você olhar para a palavra e entender que Deus tem uma promessa para você, você obedecer e você lançar a tua rede, você vai colher frutos. Porque a palavra dele é poderosa e ele cumpre aquilo que ele fala. Sabe, é um outro princípio que a gente tem. Mas ele reconheceu o senhorio de Jesus. E daquele momento em diante, Jesus chama ele para a caminhada. Se Jesus te chamou para uma caminhada, queridos, ele quer uma resposta sua neste dia. Uma resposta que você possa dar. Agora não é meia resposta. Jesus quer uma resposta, e sabe qual é a resposta que ele dá? Ele já é previsível na resposta que ele deseja, a sua e minha. Ele quer de você somente tudo. Ele quer tudo de você. Ele quer a tua vida, ele quer o teu coração, ele quer os teus recursos, ele quer as tuas finanças. Não porque ele precise disso, mas porque ele tem uma obra de transformação poderosa sobre a tua vida. Ele quer transformar não só o milagre externo, não só a sua despensa, não só o seu trabalho, não só os frutos que você tem no dia a dia, de forma externa, mas ele quer trazer uma transformação interna. Ele quer tocar dentro do seu coração. Mas para isso ele precisa que você responda com a tua vida. Se você quer seguir Jesus, você tem que entregar tudo para ele. Nós estávamos conversando sábado sobre a lei e a graça. A lei pedia que a gente entregasse 10%. A graça diz assim, entrega tudo. Entrega a tua vida. Você tem que entregar a tua vida. Não é mais um parâmetro, agora é tudo. Tudo é tudo. Nada pode ficar para trás. Porque ele tem uma obra para fazer, ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. E aqueles discípulos fizeram isso, e Pedro, especialmente, pelo que a gente está falando aqui, fez isso. Mas Pedro não era uma boa gente, não. Ele era um cara humilde,
Ele era uma pessoa um pouco arrogante, uma pessoa medrosa até um certo limite, impetuoso, um cara que precisava se afirmar. E o texto nos fala aqui em 26, capítulo 33, onde ele diz assim: olha, Senhor, ainda que todo mundo aqui se escandalize, e o Senhor acha que todo mundo possa te negar, eu nunca vou te negar. Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou sair de perto de ti. Ele é o primeiro. Quando você vê a história de Pedro, no Monte da Transfiguração, onde aparece lá Moisés e Elias, ele de uma forma egoísta, num momento de glória, ele fala assim: Senhor, eu estou aqui. Ele que pula na frente fala assim: olha, vamos construir aqui 2 tendas, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e a gente fica por aqui. E eu, parafraseando agora, diria assim: ó, vamos ficar aqui, o povo que está lá embaixo que se lasque. Porque é bom ficar aqui na glória, é bom ficar aqui na bênção. Eu quero ir lá para baixo, imagina, lá tem gente, e onde tem gente tem problema. Eu quero ficar aqui. Pedro foi o cara que cortou a orelha de Malco, sem discernir o momento, o tempo, o modo, o propósito. Quando o soldado vai pegar Jesus para levá-lo para ser morto na cruz, ele arranca a espada e você não vai fazer isso com o meu Jesus. Boas intenções, coração que ama Jesus, mas com falta de discernimento. Ele vai lá e arranca a orelha. Quando Jesus começa a falar sobre o propósito e a necessidade dele se entregar na cruz do Calvário, Pedro fala assim: não faças isso contigo. Eu sei que o Senhor tem poder. Pedro, sempre Pedro. Jesus fala para ele assim: arreda-te de mim, Satanás. Você não está entendendo. Existe um propósito para ser cumprido. Foi Pedro. Quando Jesus pediu para os discípulos estarem em oração, vigiem comigo, porque o momento é de batalha espiritual, o momento é de batalha, de oração. Vamos orar todo mundo junto aqui. E eles dormem. Quando Jesus volta, Jesus pergunta assim: será que vocês não conseguem orar comigo pelo menos um tempo? E ele pergunta diretamente para quem? Para Pedro. Ele fala com Pedro. Pedro, ele é confrontado o tempo todo por Jesus, em todos os momentos, mas não porque Jesus tinha algo pessoal contra ele, mas porque Jesus tinha uma obra poderosa para fazer na vida dele. Jesus, então, em vários momentos, quando Pedro pulava na frente, quando Pedro falava: eu não vou te negar, isso comigo não vai acontecer, eu estou contigo, Jesus, para todos os momentos. Ele era o primeiro a ir à frente, ele era o primeiro a gritar, ele era o primeiro a dizer que ia fazer, que ia acontecer, porque ele precisava se autoafirmar diante de todo mundo ali. Ele tinha um problema na sua alma, ele tinha uma insegurança. Foi Pedro que num primeiro momento teve coragem de falar: se o Senhor é o Senhor mesmo, Jesus que está aí, me mande andar aqui que eu vou sobre as águas até o Senhor. Mas no meio do caminho ele olha para a tempestade e ele vê a força do vento, se enche de medo e começa a afundar. E aí Jesus tem que socorrer ele. Pedro, sempre Pedro. Mas ele não parou por ali. Apesar de ser confrontado por Jesus, de ser corrigido por Jesus, apesar de ser, ali acariciado com a mão aberta por Jesus, ele não abandonou Jesus. Ele não desistiu da sua fé. Ele teve um encontro com Jesus, ele abandonou tudo e começou a seguir a Jesus juntamente com os outros discípulos. E mesmo sendo confrontado com tantas coisas, talvez, por mais que Deus tenha um propósito na minha vida, na sua vida, por mais que a gente crê, que nós cremos na palavra empenhada de Deus, na Bíblia, de que as coisas vão acontecer com a gente, por mais que a gente tenha decidido um dia, tomado uma posição diante de Deus, falado: eu aceito ao Senhor e eu quero te seguir. E no contrato está escrito: para você me seguir, você tem que deixar tudo. Talvez diante dessas provocações, entre aspas, ou desses confrontos de Jesus, eu e você já teríamos abandonado a fé, abandonado Jesus. Quem é Jesus para falar assim comigo?
Me chamar de Satanás? Pedra de tropeço? Eu vou defender ele cortando a orelha lá do soldado para que o soldado não o leve para a morte e ele ainda me repreende? Talvez a gente teria abandonado já a fé. Talvez a gente já teria saído da rota e do caminho. Em João capítulo 6, Jesus está falando sobre a sua morte. E quando ele fala da sua morte, ele fala o seguinte: olha, vocês vão ter que comer a minha carne, beber o meu sangue, porque é necessário que eu morra. Ele não estava falando de uma forma literária. Ele estava falando na forma da ceia que nós praticamos aqui. E eles não entenderam aquilo. E os discípulos começaram a se dispersar e sair fora e ir embora. E Jesus olha para aqueles que ficaram ali no cantinho e quem estava lá no meio? Pedro. E ele fala assim: vocês também não vão embora, não? Pedro fala assim: Senhor, para onde iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Para onde que nós vamos com tudo isso que a gente tem passado? Para onde nós vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Quando nós voltamos para o texto, nada mais, nada menos, era um texto que eles já sabiam o que ia acontecer. Quando o texto nos relata que Jesus fala: ferirei o pastor e as ovelhas vão se dispersar. Ele estava simplesmente citando uma palavra profética de Zacarias capítulo 3, onde Zacarias já havia profetizado sobre o Messias, que o Messias seria ferido na cruz, e quando ele fosse ferido na cruz, as expectativas dos apóstolos, dos discípulos seriam, confrontadas e eles se dispersariam. E isso nos liga muito com os dois discípulos de caminho de Emaús, que eles saem de Jerusalém, e eles dizem assim: já fazem 3 dias e não aconteceu nada, aquilo que a gente esperava, a ressurreição. Mas o texto ainda diz assim: mas a hora que eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês para Galiléia, e lá eu vou reuni-los todos novamente, porque vocês vão entender que cumpriu-se o propósito, e eu ressuscitei, e eu estou com vocês. E eu estou com vocês. Sabe, queridos, eu fico pensando se eu já não teria abandonado a caminhada da fé diante de tantas circunstâncias. Mas o que Jesus estava falando para Pedro, eu falo assim: Pedro, você ainda não é Pedro, porque você é Simão. Mas quando ele fala no início da sua caminhada, olha, você já não se chama mais Simão, mas Pedro, ele está dizendo o seguinte: eu vou transformar você de Simão para Pedro. No processo da caminhada. Nesse processo da caminhada. Pedro, a gente sabe, todo mundo sabe, que significa pedra, rocha. De pedra, Pedro não tinha nada. De rocha. Ele era um cara vulnerável, um cara que precisava se autoafirmar, inseguro, com medo, com problema na sua caminhada, todo desequilibrado emocionalmente. Mas ele estava ali aos pés de Jesus. E Jesus sabia quem era Simão quando o encontrou e disse assim: olha, você não vai ser mais Simão, você vai ser Pedro. Vai chegar um momento que eu vou te chamar de Pedro. E começou um processo ali. Muitos milagres aconteceram ali. Muitos milagres Pedro participou, ele viu milagres externos, pessoas serem curadas, pessoas serem demônios expulsos. Sair dinheiro da boca de um peixe. Os peixes serem abastados numa rede. Quantos milagres Pedro viu na caminhada, no meio desses confrontos todos, desses ensinamentos todos. Então não faltava referência de milagre para Pedro junto com Jesus. Mas Jesus estava dizendo para ele assim: olha, eu quero te transformar em Pedro, te tirar de Simão, sabe por quê? Porque como Simão você vai ver milagres externos. Você vai até ter uma caminhada boa, vendo recursos chegarem para você, se você cumprir o princípio. Coisas acontecerem, milagres acontecerem. Mas o maior milagre que eu quero fazer na sua vida é te transformar em Pedro, em rocha. E esse milagre não é um milagre externo, não é um milagre de recurso,
É uma transformação interior. É algo que vai mexer dentro de você. É algo que vai mudar o seu pensamento. É algo que vai te trazer segurança. É algo que vai te trazer alegria. É algo que vai te trazer ousadia. É algo que vai te trazer discernimento. Você não vai cortar mais a orelha de ninguém por aí. Você vai refletir primeiro antes de fazer as coisas. Você vai pensar, porque eu vou falar contigo. O maior milagre que eu quero te mostrar efetivamente não é como Simão, mas é como Pedro. É fortalecer o teu interior, a tua vida interior. É equilibrar as tuas emoções. É fazer com que você não tenha variação nos seus pensamentos de quem eu sou. É corrigir a sua identidade. E você entender que você é Pedro. E uma das maiores referências que a gente tem sobre isso é quando Jesus está pregando e fazendo um milagre, e os discípulos ali, os fariseus, começam a dizer: quem é esse aí? E eles começam: ele é Elias, é o profeta, é o enviado. E Jesus chega do lado de todo mundo ali, dos discípulos ali, próximo ali, e fala assim: estão dizendo que eu sou Elias, estão dizendo que eu sou profeta, estão dizendo que eu sou poderoso, estão dizendo que eu sou o cara. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para ele e revela a identidade de Pedro. Jesus já estava corrigindo a sua identidade. Não foi nem sangue nem carne quem te revelou, mas foi o Espírito. Assim como você me revelou quem eu sou, bem-aventurado Barjonas Pedro, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Naquele momento Deus estava mostrando a verdadeira identidade dele. Tu és Pedro, tu és rocha, e sobre ti edificarei a minha igreja. Naquele processo de corrigir sentimentos e pensamentos internos, não só se movendo por milagres externos, porque não adianta, muitas vezes nós vemos milagres externos, queridos, presenciarmos demônios sendo expulsos, presenciarmos recursos chegando, se nós não estivermos curados dentro de nós, entendendo quem nós somos em Deus e quem Deus é para nós. E nesse momento ele entende quem é Deus e ele entende quem é Deus para ele e quem ele é para Deus. Através dessa revelação, a sua identidade é alinhada com a revelação de quem era Jesus. E ali começa o processo de alinhamento e de cura. Mas ainda não é todo o processo. Mesmo assim, ainda Pedro dá uns deslizes dentro da sua caminhada. Mas Jesus também não desistiu de Pedro. Sabendo quem ele era, sabendo como ele era. Porque quando Jesus chega na minha vida e na sua vida, ele sabe quem nós somos. Ele sabe dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas dificuldades. E se ele chegou na sua vida, ele entende o trabalho que ele vai ter, não para trazer um milagre, mas para trazer uma transformação real, viva dentro de nós. Pedro continua a sua caminhada até os últimos dias. A maior transformação de Pedro e o maior milagre não foram os peixes, não foram a cura da orelha, porque Jesus colou a orelha do cara lá, do soldado. Não foram tudo aquilo que Pedro viu. O maior milagre, eu quero dizer, é o milagre da transformação. Mas sabe quando veio esse milagre da transformação? Ele começou e se iniciou no processo de conversão, aceitar Jesus e começar a caminhar e se converter dia após dia, através dos confrontos e dos princípios da palavra, até chegar um momento, em Atos capítulo 2,
que o Espírito Santo vem sobre a vida de Pedro e sobre todos aqueles que estavam ali, de tal maneira, enche aquele lugar, derrama uma glória jamais vista antes, cumprindo-se Joel capítulo 2. Sabe quem se levanta ali, no meio de todo mundo, para pregar o evangelho? Com ousadia e não mais com medo. Com intrepidez e não mais inseguro. Sabe quem se levanta ali para falar de Jesus e do Espírito Santo? Pedro. Aquele Pedro que foi profetizado, não foi Simão que se levantou, foi Pedro. E ele estava cheio do Espírito Santo. Em uma pregação tão ousada e tão cheia do Espírito Santo, sabe quantas pessoas se convertem? 3.000 pessoas se convertem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo entrou no coração dele. Porque ele permitiu que o Espírito Santo transformasse o coração dele. E não parou por aí. Pedro faz uma pregação e 3.000 se converte. Depois Pedro começa a defender todos aqueles que estavam ali. Um homem que havia negado Jesus. Um homem que havia se declarado diferente daquele povo. Quando uma criada chega e fala assim, você fala igual eles. Você faz parte deles, porque eles estavam sendo presos ali todos. Ele nega Jesus e ele fala, eu não pareço com eles não. Eu não tenho nada a ver com eles não. Com medo, com receio. E sai dali. Não era mais esse Simão, vamos dizer assim, era esse Pedro agora. Pedro agora fala assim, olha, o que está acontecendo aqui para todos ouvirem aqui. Todos. Soldados romanos, fariseus, saduceus, escribas, todos que estão aqui, religiosos, todos, indiscriminadamente, independente do que aconteça comigo, independente do que vocês queiram fazer comigo, eu quero defender algo que eu acredito que entrou dentro de mim, que faz parte da minha vida, que é o poder do Espírito Santo que paira sobre mim e em mim, e eu digo que esses homens não estão bêbados e nem vulneráveis, mas eles estão tomados pelo Espírito Santo, eles estão tomados pelo fogo do Espírito Santo, e ele entra em defesa, se expondo para todo mundo. Olha a diferença. É Pedro que vai e confronta Safira e Ananias, confronta o seu pecado. É um cara que agora ele tem autoridade para dizer assim, você pecou. Uma autoridade de profeta que indica, que denuncia, que fala de pecado, que direciona. É Pedro que agora tem autoridade. Não mais covardia, não mais aquele que recua, mas aquele que diz assim, por quê? Por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Você mentiu para o Espírito Santo. Para alguém dizer isso, você precisa estar com a vida bem tranquila diante de Deus. Você precisa estar bem acertadinho diante de Deus. Não queira colocar a mão no nariz de Satanás e dizer assim, ó, Satanás, você fez ele pecar, se você não estiver bem com Deus. Pedro estava tão bem, sabe? Que ele confronta o pecado. Que ele vai à frente. Que ele é o precursor, sabe? Para a igreja de Cristo. E que eu quero dizer essa noite para você, queridos. Para mim, para você. Deus pode fazer muitas coisas e Deus tem feito muitas coisas. Mas é tempo da gente buscar a presença do Espírito Santo. Quantas pessoas que nós vemos que tem propósito, que Deus se achegou a ela, que ela tomou uma decisão, que ela tem caminhado segundo a sua palavra muitas vezes, tem abandonado muitas áreas da sua vida, mas ainda estão patinando em algumas circunstâncias do seu coração, estão patinando das suas emoções, da sua forma de pensar.
ainda não tiveram uma transformação de vida real interna. Milagres não é uma validação para dizer que eu estou cheio do Espírito. Se fosse assim, não teria aquele episódio que Jesus fala que nos últimos dias chegarão aqueles que diriam: eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Palavras proféticas não é um sinônimo ou não é uma validação. Nós vemos lá um espírito de Pitom em Atos, uma mulher que adivinhava. E ela não só adivinhava, mas que ela elogiava. Os discípulos estavam ali: olha, acreditem nesses homens. Esses homens são homens de Deus. Esses homens são de Deus, acreditem neles. Por 3 dias ela ficou enaltecendo aqueles homens. E ela falava a verdade, mas ela adivinhava coisas. Mas o que Deus quer fazer é derramar o Espírito dele de tal maneira que eu e você ainda não presenciamos isso. Que eu e você talvez não tivemos essa experiência ainda que você tenha tido alguma experiência com ele. Para que a gente possa se levantar com autoridade e dizer assim: demônio, você não tem autoridade na minha casa, você não tem autoridade nos meus negócios, você não tem autoridade em nada do que é meu, nada do que Deus me deu. Para que eu não tenha receio, sabe, de defender a minha fé e de falar assim: eu sou cristão, verdadeiro e real, aquele que adora a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Para você entender que não existe jeitinho no Evangelho, mas existe leis, existe princípios e existe regras espirituais que regem a nossa vida. Se Deus fez isso com um homem que era desequilibrado emocionalmente, cheio de ranços, cheio de dificuldade, é porque Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer fazer isso. Ele quer nos trazer para um novo nível de relacionamento. Nós temos falado sobre o Espírito Santo. Nós temos ensinado sobre o Espírito Santo. Nós temos ministrado sobre o Espírito Santo. A gente tem, sabe, elucidado muitos conceitos, muitos princípios acerca da pessoa, do ministério, de como ele se move, o que ele quer de nós, o que ele vai fazer por nós. Qual o desejo dele sobre as nossas vidas. Mas se nós não nos correspondermos com o Espírito Santo, se nós não nos abrirmos para o Espírito Santo, se nós não liberarmos o nosso coração, se a cada momento eu recuar, se a cada momento que o Espírito Santo tentar, sabe, fazer uma obra no meu coração, eu negar essa ação dele na minha vida, eu recuar, eu não dar espaço ao Espírito Santo, ele não vai fazer nada. Ele não vai mudar o nosso interior, ele não vai gerar transformação. Ele não vai fazer de mim, de você, pessoas relevantes no mundo espiritual e no mundo natural. Nós sonhamos com tantas coisas para nós. Nós temos tantas profecias e promessas sobre a nossa vida. Mas isso não vai acontecer se nós não dermos espaço ao verdadeiro Pentecostes interno, a um avivamento interno. Quando Deus chegar e falar assim: Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Senhor, eu não quero me afastar da tua presença, sabe por quê? Só tu tens palavra de vida eterna. Eu não tenho para onde ir. Se eu for para o lado esquerdo, lá o Senhor está. Se eu for no monte, o Senhor está. Se eu for no vale, o Senhor está. Em todos os lugares o Senhor está, e o Senhor me achou e entrou no meu barco, e entrou na minha vida, e entrou no meu contexto, entrou na minha realidade. Agora, Deus não faz nada sem propósito, e se Ele entrou na tua vida, é para transformar o teu coração, é para te dar ousadia, para te dar intrepidez, para te dar autoridade, para te fazer prosperar. E primeiramente é uma prosperidade interna. E só o Espírito Santo pode fazer isso dentro de você e dentro de mim.
Só o Espírito Santo pode fazer isso. Não há outro, porque Ele está em nós. E Ele quer nos transformar. Quantas pessoas que nós vemos aí dentro da caminhada que aceitaram Jesus, que estão diante da igreja, que estão ali frequentando, que estão realmente caminhando, mas continuam ainda com os mesmos ranços, com os mesmos desequilíbrios, com as mesmas práticas como se fosse alguém do mundo. Qualquer coisa se ira e quer bater no outro, quer cortar a orelha do outro. Quando fala, você é crente mesmo, você tem certeza? E qual igreja que você é? Fala, não, na verdade eu sigo a Jesus, eu conheço a Jesus. Você vai na igreja? Não, mas eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou a igreja, eu não preciso ir. Quantos têm ainda, sabe, sem julgamento, sem julgar ninguém? Nós somos almáticos como Pedro. Pedro era almático. Ele se deixava, sabe, se envolver muito mais pela alma do que pela razão. Não quer dizer que nós não vamos cometer esses deslizes, essas coisas. Nós somos ser humano. Mas à medida que a gente deixar o Espírito Santo entrar no nosso coração, de verdade, não só em palavras, não só em atitudes assim, não, eu quero, não, eu quero. Eu entendo que Pedro tenha falado ali para Jesus, ele não falou, sabe, com o mesmo ímpeto que ele cortou a orelha, com o mesmo ímpeto que ele, sabe, enfrentou os soldados ali, com o mesmo ímpeto que ele foi defender Jesus e foi chamado de Satanás. Ele disse assim, ó, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Se o Senhor não me transformar, se o Senhor não me mudar, se o Senhor não fizer uma obra na minha vida, no meu coração, eu vou continuar cortando a orelha de muita gente aí. Eu vou continuar tendo esse desequilíbrio emocional na minha vida. Mas eu não quero isso. Eu quero ser um crente verdadeiro. Eu quero ser um crente real, cheio de autoridade, cheio de poder, que não me abalo por nada, que eu não deixo nada abalar a minha casa, a minha família, a minha vida, os meus negócios. Eu quero ser um crente, sabe, poderoso no mundo espiritual e poderoso na terra. E eu tenho essa promessa, e eu quero essa promessa, e eu quero o Espírito Santo em mim, porque só o Espírito Santo pode fazer, só o Espírito Santo pode me fazer levantar e falar de Jesus e 3.000 pessoas se converterem. Só o Espírito Santo pode me ajudar a levantar e defender a minha fé, e defender o meu Cristo, e defender aquilo que Ele tem feito na minha vida, reconhecer aquilo que Ele tem trazido sobre mim, em mim, e no meu dia a dia. Só o Espírito Santo pode fazer, porque é Ele que está conosco hoje, porque Jesus foi aos céus, e Ele enviou o Espírito Santo. E se nós não nos correspondermos com o Espírito Santo, queridos, nós vamos continuar patinando em muitas áreas da nossa vida. É tempo de nós tomarmos um passo. É tempo de nós levantarmos as nossas mãos. É tempo de nós permitirmos que o Espírito Santo faça uma obra dentro de nós. Tirando toda a insegurança, tirando todo o medo, tirando todo o desequilíbrio. Talvez não seja de um dia para o outro que isso aconteça. E não vai ser. Mas quando eu me abro para o poder do Espírito Santo, para a ação do Espírito Santo, quando eu correspondo dentro de um ambiente profético de glória, de poder, e eu falo, Senhor, eu estou aqui, eu quero. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Existem duas maneiras que eu fico pensando assim que talvez o Espírito Santo não fizesse. Primeiro, se eu não estiver num ambiente favorável. Apesar de que o Espírito Santo pode criar todo o ambiente para nós. Mas o ambiente também pode nos tirar. Porque onde há pecado, não há presença de Deus. Mas onde há um coração quebrantado e contrito, disponível, disposto para receber o Espírito Santo, ali ele vai estar. Uma outra maneira de eu bloquear é quando eu falo, eu não quero. Eu não correspondo a isso que eu estou vendo. Eu não me abro para isso. Eu não me permito para isso. Deixa eu aqui, nessa situação. Deixa eu aqui do jeito que eu estou. Eu estou indo na igreja. Eu estou dando meu dízimo em vez em quando. Dando uma oferta em vez em quando. Eu vou numa reuniãozinha ali.
Eu faço isso aqui, eu faço ele ali. Eu não estou em julgamento com ninguém, eu sei que cada um tem as suas atividades. Eu sei que cada um tem. Mas até que ponto verdadeiramente, às vezes a gente não está dando prioridade para outras coisas em vez de dar prioridade para buscar o Espírito Santo? Sem o Espírito Santo não há transformação. Sem o Espírito Santo não há, sabe, algo sobrenatural que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Se você aceitou Jesus, tudo que está acontecendo na sua vida hoje é porque você aceitou Jesus. Os peixes que você colhe no seu trabalho, os recursos que você recebe, porque Ele é fiel e Ele está conosco a cada dia, a cada manhã. Mas se você quiser algo diferente, se você quiser algo além disso, se você quiser algo, sabe, mais intenso, poderoso, uma vida sobrenatural, uma vida, sabe, de milagres verdadeiros, de transformação, você vai precisar se abrir para o Espírito Santo. Você vai precisar liberar teu coração. Você vai precisar falar assim, olha, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Agora, você não vai precisar só falar. Você vai precisar deixar tudo. 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 Se você quer tudo de Deus, tudo do Espírito Santo, você vai precisar deixar tudo. Você vai precisar deixar tudo. Não é pela metade. É você se entregar por inteiro. É você abrir o seu coração sem reservas. É você dizer assim, eu quero o Espírito Santo, eu quero te buscar mais, eu quero estar mais perto de ti, eu quero permitir que o Senhor faça aquilo que o Senhor tem para fazer, que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu quero esse poder. Sabe, queridos, eu me coloco nessa posição seguramente. Eu me coloco muito firme nessa posição de querer mais do Espírito Santo, de ir para um outro nível com o Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu me converti, nós tínhamos uma sede para buscar e a gente começou a entender quem era o Espírito Santo. E o ambiente que a gente estava proporcionou isso para nós. Nós fomos morar com os meus tios e lá chegavam alguns pastores norte-americanos, pastor Robert Curry, com a sua equipe. E quando eles chegavam lá, eles começavam a ministrar e a única coisa que eles falavam, ó irmão, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Você quer o Espírito Santo? Você precisa do Espírito Santo. Um homem que pergunta para nós, como Paulo perguntou ali, né? Para Ananias. Ó irmão, você foi batizado com o Espírito Santo? Pastor, a gente nem sabe o que é isso. Aos 17 anos. Ó, venha cá, irmão. Tome. E a gente começa a falar em línguas e blá, 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 e o negócio começa a voar. Começávamos a ir numa reunião de segunda-feira. Segunda-feira, mas é dia de trabalho? Mas tinha reunião de segunda-feira, tinha vigília na segunda-feira. Eu lembro que o Celso, um grande amigo, Celso de Freitas, tirei o relógio lá do fundo, agora não sei o horário para acabar. Hã? 4 minutos? Eu lembro que o Celso trabalhava no Bradesco. Gerente geral do Banco do Brasil, que ele passava a madrugada inteira na vigília. Ele, a Lucy, e a gente na vigília. E lá a gente via as mãos se grudarem e elas não se soltavam mais. Eu não sei qual era o propósito disso, porque eu era criança. Mas acontecia. Gente ficar grudada na parede, gente sendo tomada pelo Espírito Santo. E ele acordava de manhã, ia para o Bradesco trabalhar e trabalhava o dia inteiro.
Eu me lembro que a gente fazia as vigílias, não era mini vigília, eram vigílias. E a gente esperava 4 horas da manhã começar a circular o ônibus para poder voltar para casa, ou para a padaria abrir para a gente comprar pãozinho quentinho para tomar café. A gente buscava a presença, a gente saía, aonde tinha um movimento do Espírito Santo, a gente estava lá. A gente queria aquilo. Nós olhávamos os grandes pregadores, irmã Irene, os grandes homens de Deus ministrando, e falavam assim, eu quero ser igual a ele, eu quero ter isso que ele tem. Eu desejo isso. Sabe, um homem que vivia no sobrenatural, que ele chegava para a gente e falava assim, irmãos, Deus está falando para você me levar para o aeroporto. Eu estou falando assim porque ele era americano, não sabia falar muito português. Então eu estou tentando imitar. Me leva para o aeroporto, irmão. Desesperado, cara. Falou, pastor, o senhor tem dinheiro? Não tenho dinheiro, não sei para onde eu vou. O Espírito Santo está me falando, me leva para o aeroporto. E meu tio pegava o carro, e às vezes eu estava com ele, porque eu era o mais velho, eu acompanhava ali, e a gente levava ele no aeroporto, largava ele no aeroporto. Me deixa aqui. Daqui a pouco passava alguém e entregava uma passagem para ele, para a Filipina. E ele pegava a passagem, Deus está me mandando para lá. Ele entrava no avião, e depois a gente ficava sabendo que alguém pegou ele lá no aeroporto, e levou ele para a igreja, e ele ministrou em toda a Filipina. Esse era o estilo de vida dele. O estilo de vida de um homem aberto ao Espírito Santo. Um homem que começava a contar as experiências assim do nosso lado. Eu falava, irmãos, um dia nós estávamos reunidos num carro. Talvez você não vá acreditar nisso. Eu acredito. Nós estávamos num carro e Deus me mandou pregar numa cidade. E caiu uma neve, uma tempestade, fechou tudo, fechou o carro, fechou para-brisa, ninguém enxergava nada, e eles estavam lá, testemunho deles. E eles pararam e começaram a orar. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor nos enviou para aquele lugar. Nós saímos com antecedência, nós não vamos conseguir chegar lá, porque fechou, barreira, neve, está tudo parado. Mas o Senhor tem um propósito naquele lugar. E eles começaram a orar e clamar, tiveram um tempo de oração, clamor e orando dentro do carro, tudo fechado, embaçado. De repente, aquela tempestade começa a passar. E aí começa a sair do para-brisa o gelo derreter. Quando eles começam a ter acesso à visão, eles olham, sabe onde eles estavam? Na cidade aonde eles tinham que estar para pregar. A 10, 15 minutos da igreja onde eles tinham que chegar para pregar. E quando a gente ouvia isso, eu falava assim, eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero viver isso. Se existe, e se alguém teve essa experiência, eu quero ter. Pastor Paulo Canuto, as experiências que ele tem, que nós conhecemos, nós até falamos de um dia trazer ele aqui para contar as experiências. De Deus transladá-lo para uma outra cidade para pegar o evangelho para uma pessoa. E no dia seguinte, depois de alguns dias, ele pegar o jornal e ele vê a pessoa no jornal. E depois ele encontrar com a pessoa num outro lugar e a pessoa falar assim, era você que estava comigo naquela cidade, né? Ele fala, sou eu. Que Deus havia enviado ele lá. Sabe quantas coisas? Agora, qual é o propósito disso, queridos? É o propósito que Deus tem para mim e para você de vivermos uma vida sobrenatural. Sairmos de uma vida, sabe, mediana, natural, para um outro nível de relacionamento com Deus. Isso não quer dizer que você vai ficar voando por aí para outras cidades transladado, não é isso. Mas de ter experiências de que Deus é poderoso, de que a glória dele transforma, muda, faz coisas que nós não imaginamos, faz coisas que não passam nem na nossa cabeça, no nosso coração.
E muitas vezes nós estamos limitados, sabe, ali presos às coisas do dia a dia, a este mundo. E Deus está nos chamando para conhecer um outro lado, para passar uma linha e dizer: existe um outro lado. Atravessa essa linha do natural e entra para uma atmosfera espiritual e sobrenatural, porque esse é o tempo que eu quero levantar pessoas daqui desta igreja para viver o sobrenatural. Deus está dizendo: atravessa a linha, não tenha medo, não pare no meio do percurso das águas, vá até o final e pegue na mão de Jesus e do Espírito Santo. Não tenha medo, não tenha insegurança, abra o teu coração, permita que o Espírito Santo faça algo sobrenatural dentro de você. E quando isso acontecer, queridos, vai se cumprir uma promessa que foi dita para Josué, que eu tomo posse essa noite dessa palavra de Josué, dizendo assim: ninguém te resistirá até os últimos dias da sua vida, porque você vai avançar e você vai ganhar todas as batalhas, porque quem vai adiante para Galileia sou eu, Jesus, que ressuscitei e trouxe você para mim, e eu estou contigo à sua frente. Não vá para Emaús, não vá para Cafarnaum, não vá para outro lugar. Vai para Galileia, que depois que eu ressuscitar eu vou para lá. Que eu vou para lá encontrar vocês. Eu vou para lá encontrar vocês. Porque lá eu tenho uma obra. É em Jerusalém que ele morreu, é em Jerusalém que ele ressuscitou, e foi em Jerusalém que ele derramou o Espírito Santo. Sabe onde eu tenho que estar? No centro da sua vontade. Sabe onde é o centro da sua vontade? É onde se cumpre o propósito. E é onde há o derramar do Espírito Santo. É em Jerusalém. Não é outro lugar. Não é outro lugar. Não há outro lugar. Por favor, Rani. Não há outro lugar que eu possa estar. Não há outro lugar que eu possa estar. Querido, se você crer esta noite que o Espírito Santo está sobre esta casa, que o Espírito Santo está sobre essa igreja, que o Espírito Santo está sobre este lugar, sobre este ministério, está sobre a Verdade Vida Osasco, está na vida de pessoas aqui, e que Ele quer fazer uma obra que, se você crer nisso, e se você entender que, se você se abrir e se posicionar, e você falar: Espírito Santo, eu quero ter essas experiências. Pode tocar, Rani. Se você crer e corresponder, você vai se surpreender de tal maneira. Você vai se espantar sobre o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai trazer riqueza, Deus vai trazer sabedoria, Deus vai trazer unção, Deus vai trazer poder, Deus vai trazer segurança, Deus vai trazer, sabe, ousadia, Deus vai trazer poder, Deus vai trazer autoridade. Você vai viver dias e momentos como você nunca antes viveu, porque Ele é o propósito que Ele tem para nós, queridos. Deus não quer que nós vivamos uma vida mediana, uma vida pautada nas coisas do mundo, ou naquilo que é natural. Nós somos chamados para viver o sobrenatural. Nós somos chamados para viver o sobrenatural. Nós somos chamados para viver o sobrenatural. E nós precisamos nos familiarizar com o sobrenatural, porque quando Ele voltar, só vai existir o sobrenatural, não vai existir mais o natural. É isso que Deus tem para mim e para você. Ele quer um despertar da igreja, Ele quer um despertar dos corações. Talvez o peso que você está carregando é porque você ainda não permitiu que o Espírito Santo governe a tua vida.
talvez você não tenha permitido ainda que o Espírito Santo entrasse aí, sabe? E rasgasse o teu coração, porque talvez você é confrontado com algumas coisas, porque você ainda tem ranços do passado, insegurança, medo, negação. Mas só nele nós vamos encontrar. Só nele nós vamos encontrar uma vida sobrenatural. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você quer. Eu quero só contar uma última experiência para encerrar essa palavra. Um dia eu estava orando ao Senhor e pedindo para o Senhor me elucidar um texto em Colossenses capítulo 2, versículo 6. E todo pregador tem aquela mania de falar assim: Senhor, me traz uma revelação que talvez ninguém tenha tido ainda para eu ministrar. Esse é o sonho de todo pregador. E Colossenses capítulo 2, verso 6 diz assim: portanto, como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele. Foi esse texto que me veio. E aí eu falei: tá bom, Espírito Santo, assim como recebeu Jesus, eu recebi pela fé. Viver nele, viver pela fé, nele arraigados, edificados, confirmados na fé, dando em ações de graça. E está tudo bem. E aí o Espírito Santo falou para mim: você quer uma revelação diferente desse texto? Eu falei: eu quero, é o meu sonho. Quero pregar algo que talvez não seja tão óbvio. Recebeu pela fé, dai pela fé. Aí ele falou para mim assim: como é que você recebeu Jesus? Eu falei: no dia que eu recebi Jesus, eu levantei minha mão e aceitei, e falei: eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador. O Espírito Santo falou para mim assim, na linguagem nossa atual, assim: Fábio, para de ser besta. Como é que você estava quando você recebeu Jesus? Eu falei: Senhor, eu estava arrebentado. Tinha perdido a minha mãe, tinha ido morar com os meus tios. Eu comecei a me lembrar de algumas coisas. E quando eu aceitei Jesus, eu estava um caco. Eu estava arrebentado, emocionalmente destruído, vindo de um ambiente de umbanda, de religiões afro. Meu pai era um pai de santo. Fui morar com os meus tios. Perdi minha mãe. Foi naquele ambiente e circunstância que eu aceitei Jesus. Ele falou: me conte mais sobre isso. E eu falei: eu estava arrasado. E eu queria ser amado. Eu queria ser aceito. Eu me sinto rejeitado, me sinto órfão emocional. Órfão agora pela minha mãe, mas em relação ao meu pai, emocional. Ele falou: tá, então você estava desse jeito, seu estado de espírito é. E o que você fez nessa ocasião, nessa época? Eu me lembro que eu ia em todas as vigílias, que eu ia em todos os cultos, que eu lia a palavra todos os dias, que eu entrava, a gente tinha um quartinho chamado biblioteca, eu entrava na biblioteca, colocava as músicas americanas, músicas brasileiras, né? Soraya, antigo, Anemar de Campos, Azaf, e eu ficava ali horas e horas, eu, meus primos, minha irmã, ouvindo louvor. Nas quartas-feiras a gente tinha um culto doméstico e a gente ia para o culto doméstico. E lá meu tio dava algumas lições para a gente, olha, algumas perguntas. E a gente saía e tinha competição das perguntas. E a gente rachava de ler a Bíblia para aprender as 10 tribos de Judá, Benani, Benjamim e não sei o que lá. E eu buscava e eu lia, eu orava, e eu estava ali, eu ia para a igreja. E aí, como filho de pastor agora, né, já... enxertado na família, né? Eu era aquele que abria a igreja, que levava as velhinhas para casa. Eu era o sonoplasta, eu cantava no coral e eu fazia um monte de coisa na igreja. Não só eu, né? Todos nós lá. Tinha que dar o exemplo. Mas aquilo me fazia estar 100% dentro do ambiente, queridos. Sabe, da presença de Deus. Eu era o cara que levantava com meu tio para ir atender os casais quando brigavam de madrugada, expulsar demônio naquela época, quando começaram a acontecer. E aí veio uma voz no meu coração, o Espírito Santo falando assim: sabe o que aconteceu, Fábio? Naquela época, quando você aceitou Jesus, você estava facinho. Quando eu falava com você, você aceitava, você pegava para você.
Assim como você recebeu Jesus, você precisa andar dessa maneira. Facinho, recebendo a minha palavra, se abrindo para o que eu quero fazer, abrindo o seu coração para a minha manifestação, aceitando aquilo que eu tenho dito para você, obedecendo aquilo que eu tenho falado para você. Você precisa andar assim. Você precisa andar como se você estivesse aceitando Jesus todos os dias, daquela maneira. Queridos, quando nós começamos a buscar o Espírito Santo naquela época, se alguém falasse para mim assim, fica de ponta cabeça plantando bananeira 3 dias, que você vai receber o Espírito Santo, eu ficava, porque eu queria tanto aquilo, eu desejava aquilo. Se alguém falasse para mim assim, corre 50 quilômetros, que lá no final vai ter o Espírito Santo e ele vai te encher de poder, eu ia, mesmo sem ter condições, porque a gente desejava aquilo, a gente queria aquilo. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, sabe por que você não está vivendo aquelas coisas que você vivia antes? Porque agora você mudou a sua forma de agir e de pensar. Quando você ouve uma pregação, você se tornou seleto. Você agora tem conhecimento de hermenêutica, de homilética. Agora você, não, essa pregação não está dentro do contexto bíblico, não está contextualizada. Quando você ouve uma pregação, você fala assim, não, isso não é para mim. Mas eu sei alguém que precisava estar aqui para ouvir isso. Você se lembra de pessoas que você queria que ouvisse isso, porque não é mais para você. É para as pessoas. Mas naquela época, tudo que falava para você, tudo, exatamente tudo, você falava, isso é para mim. Isso é para mim. Deus está falando comigo. Deus está tocando no meu coração. Deus está tocando no meu interior. Deus está tocando em mim. Mas hoje não. Hoje eu sou cheio de religiosidade. Hoje eu sou cheio de legalismo. Hoje eu sou cheio de objeções. Hoje eu sou seleto. Não seleto em relação à heresia e à palavra verdadeira, mas aquilo que cabe para mim, aquilo que não cabe para mim. Toda palavra cabe para mim e para você. Toda palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Naquele momento eu comecei a chorar e pedir perdão ao Senhor. E falei, Senhor, eu quero viver algo novo. Ele falou, Fábio, volta ao primeiro amor. Olha onde você caiu, olha onde você parou de me buscar, de buscar o Espírito Santo. Se conserta e volta ao primeiro amor. Eu não sei se você teve experiência sobre isso, mas eu posso dizer de mim. Teve épocas da minha vida que eu buscava tanto o Espírito Santo, que eu buscava tanto, que eu queria tanto, e de repente vem os legalismos, vem as religiosidades, vem a forma de você ser seleto. Ah, não, agora se eu orar 3 horas já é muito, eu preciso orar só 30, 40 minutos, 50 minutos é o suficiente. A gente começa a dar jeitinho. A gente fala assim, não, começa a orar 5 minutos por dia, depois você passa para 10, depois você passa para 5, para 15, para 20. Não, queridos, ore o tanto que você quiser orar, e se você tiver a oportunidade de passar o dia orando, passe o dia orando. Isso só vai te fazer bem. Se você tiver condições, faça isso. Não abra 15 minutos para ficar com o Espírito Santo. Abra 15 horas. Por que eu tenho que baixar a régua? Por que eu tenho que baixar o nível? O Espírito Santo que me tocou lá atrás. O Espírito Santo que gerou um Pentecostes em Atos 2. O Espírito Santo que transformou a vida de Pedro. Ele está aqui essa noite. Ele está. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele é o mesmo ontem e hoje. Ele está aqui. Ele está aqui. Sim, Espírito Santo, nós estamos aqui também. Em meio a tudo.
santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção, Jesus, não deves nada para. Se abra ao Espírito Santo, se abra, deixa ele tocar no seu íntimo, no seu coração. Podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leve-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra me ver, lamento por não ver que é meu sustento. Leve-me ao primeiro amor, abro o meu coração a ti. Deixa eu te falar algo. A primeira atitude que nós temos é declarar: eu quero. A segunda atitude é confirmar aquilo que eu estou falando através das minhas atitudes. Não adianta só falar. Eu já falei tantas coisas na minha vida, já levantei a mão para tantas coisas na minha vida. A terceira é corresponder com aquilo que está acontecendo. E você tem o livre-arbítrio, o poder de escolha. Se você quer continuar nesse nível que você está, da maneira que você está, você tem total liberdade para fazer isso. Mas se você quer provar de algo novo, daqui para frente, esquecendo daquilo que passou, valorizando as coisas boas, esquecendo as coisas ruins, sem trazer julgamento para a sua vida. Mas se você quer daqui para frente ser tocado pelo Espírito Santo, começar uma transformação, começar, sabe, uma revelação da sua identidade. Tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja.